Pois é, quando é que então que nós temos uma função bijetura? Bom, uma função será bijetura quando ela for ao mesmo tempo injetura e também sobrejetura. Vamos relembrar o que dissemos na aula anterior? O que é uma função injetora? Uma função injetora é quando temos cada elemento de x, cada elemento de x ligado a um elemento de y, um elemento de y diferente. Ou seja, eu não tenho dois elementos de x, cada um dos dois indo ao mesmo elemento de y. O que seria uma função sobrejetura? Quando não sobra elemento em y ou no conjunto B. Então, vamos lá. O que é uma função bijetura? Vamos imaginar aqui 4 elementos de A representando o x e 4 elementos de B representando o y. Bom, para ser injetura, cada elemento de x tem que estar ligado a um elemento de y diferente. Então, este tem que estar ligado a esse. Este não pode estar ligado a esse. Porque se eu ligar esse para esse, ele não vai ser injetora mais. Então, esse tem que estar com este. Este não pode estar ligado nem com esse, nem com esse. Seria a função se esse estivesse ligado a esse ou este estiver ligado só a esse. Mas não seria uma função injetora. Esse tem que estar ligado com este e este tem ligado com esse. Então, isto aqui é uma função injetora. E ela também é sobrejetura. Por que ela é sobrejetura? Porque eu não tenho nenhum elemento de B sem estar ligado com alguém de A. Porque se eu tivesse aqui este elemento ou este, então esta relação seria uma função injetora, mas não seria sobrejetora. Mas como eu não quero esses dois elementos aí, porque eu quero que esses dois elementos não existam, o que eu tenho? Eu tenho cada elemento de x, cada elemento do conjunto A ligado a um elemento de y diferente um do outro, e não tenho ninguém de B sobrando. Então, neste caso, esta função é chamada de bijetora. É importante identificar quando uma função é bijetora, porque ela vai nos permitir calcular a função inversa. Por que é importante que a função seja bijetora para calcularmos a função inversa? É relativamente simples perceber por que isso é importante. Vamos imaginar uma função que não seja bijetora. Vamos imaginar aqui este A e este B. 1, 2, 1, 2, 3. E vamos fazer uma função. Pronto. Isto aqui é uma função. Por que é uma função? Não tem nenhum elemento de A sobrando e não existe nenhum elemento saindo duas flechinhas de A. Beleza. Vamos calcular a função inversa. Inverter uma função, calcular sua função inversa, é trocar B por A. Então, esse conjunto B passará a ser o conjunto A, com 3 elementos. Este conjunto A passará a ser o conjunto B. E o que nós temos? Nós temos, então, que desses três elementos de B, 2 estão ligando agora ao B, que agora virou A. Isto aqui agora não é função. Por que não é função? Porque eu tenho 3 elementos de A, mas só tenho 2 tendo ligação com o elemento de B. Eu tenho um elemento de A aqui sobrando. Então, isso aqui não é função. E não é função por quê? Porque esta função, que aqui é uma função, esta função não é bijetura. Por que ela não é bijetura? Porque eu tenho um elemento aqui sobrando. Eu também posso mostrar nessa situação aqui.
esse é o conjunto A representando os elementos x, esse é o conjunto B representando os elementos y. Então vamos imaginar que eu tenha esta situação. Eu tenho este ligado a este, tenho este ligado a este e tenho este ligado a este. Isso aqui é uma função? É. Isto é função. É sobrejetora? É sobrejetora, porque eu não tenho ninguém sobrando em B. É injetora? Não, não é injetora. Por que não é injetora? Porque eu tenho dois elementos de A, ambos ligados ao mesmo de X. Então, isto aqui é sobrejetora, mas não injetora. Qual o problema? Bom, se a gente inverter isto, este B aqui vai virar A. Então, este B vai virar A. E este A vai virar B. Agora eu tenho o seguinte: A são dois elementos, B são três elementos. E eu tenho que esse elemento primeiro de B, que agora é este primeiro de A, está ligado aos dois primeiros do outro. Então eu tenho assim. E o outro está assim. O que nós temos agora? Nós temos aqui uma função, só que se eu inverter B com A, isto aqui passa a ser uma não função. E não é função por quê? Porque eu tenho o mesmo elemento de A ligado a dois elementos de B. Como é que a gente faz o cálculo de uma função inversa? Por exemplo, y igual a x mais 1. Bom, é relativamente simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente trocar y por x. Então, o x vai virar y e o y vai virar x. E vou resolver agora para y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o y para cá, vai ficar menos y. O x está para cá, vai ficar menos x mais 1. Vou multiplicar por menos 1. Então, y é igual a x menos 1. Então, o inverso de y igual a x mais 1 é y igual a x menos 1. Entenderam? Deixa eu fazer aqui outro. Vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, y igual a 4x. O que eu farei? Eu vou trocar aqui x igual a 4y. E vou resolver para y. Como é que eu resolvo isso para y? Bom, eu vou passar o 4y para o lado de cá. Então, 4y trocando de lado vai ficar menos 4y. E o x vou passar para cá, vai ficar menos x. Como eu tenho um menos dois lados, vou multiplicar logo por menos 1. Então, eu tenho 4y igual a x. Como é que eu isolo y? Bom, se eu tenho 4 multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, y igual a x sobre 4. Então, y igual a x sobre 4 é a função inversa de y igual a 4x. Como y igual a x menos 1 é a função inversa de y igual a x mais 1. Fazer mais outro aqui. Vamos pensar aqui como y igual a 1 meio de x. O que eu vou fazer? Eu vou trocar y por x. Então, x vai ficar igual a 1 meio de y. Como é que eu resolvo agora? Eu tenho que isolar y. Bom, y eu vou passar para o lado de cá. Então, vai ficar menos 1 meio y igual, e o x passa para cá, que vai ficar menos x. Vou multiplicar tudo por menos 1. Então, eu tenho 1 meio de y igual a x. O que eu faço agora? Bom, se o y está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então, vai ficar y igual a x sobre 1 meio. Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, se eu tenho aqui uma fração embaixo da variável, eu vou fazer isto multiplicado pelo inverso. Então, y é igual a x vezes 2 sobre 1. Y igual a 2x. Então, esta função é a inversa desta função. O que mais nós temos ainda desta parte introdutória de funções? Eu tenho as funções compostas,
que são funções dentro de funções. Vamos imaginar uma função que eu vou chamar agora, em vez de usar y, eu vou usar uma outra terminologia, onde eu digo que f de x igual a x mais 1. O que é esse f de x? F de x é simplesmente uma outra forma de dizer y. Ou seja, é uma função cuja variável é x e esta conta vai me dar um resultado que é y. E eu vou ter uma outra função, que eu vou chamar aqui g de x, que é um outro y, né? O g de x é uma outra função, é como se fosse um outro y, que eu vou dizer que ela é 2x. O que é uma função composta? Uma função composta seria uma função dentro da outra. Por exemplo, eu quero a função composta f de g de x. O que eu tenho? O que eu tenho é este gx aqui, está agora dentro da outra função. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Bem simples. Quem é f de x? F de x é x mais 1. O que vai acontecer agora? Esta função g de x, eu vou tratá-la como se fosse o x. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que f de g de x será igual. Quem é o x agora? O x é 2x. Quem é a função? 2x mais 1. Então, f de g de x é 2x mais 1. O que acontece se eu fizer ao contrário? G de f de x. Quem é g de x? G de x é 2x. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esta função aqui, f de x, esta função f de x, e vou colocar ela dentro do x. Fazendo isso, eu tenho que g de f de x é igual a 2 vezes esta função x, quem é agora? X mais 1. Então, eu tenho que g de f de x é igual a 2x mais 2. Então, essa função aqui é a função composta g de f de x. Eu posso ter ainda a função g de x. Eu posso colocar uma função dentro da outra, dentro dela mesma. Quem é g de x? G de x é 2x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esta mesma função, 2x, e colocar dentro daqui. Fazendo isso, eu obtenho que g de x é igual a 2x. Só que x agora não é mais x. Quem é o x? É o 2x. Então, o g de x é igual a 4x. Então, esta é a função composta g de x. Para concluir, eu posso ter a função f de x. F de x eu sei quem é, que é x mais 1. O que eu quero? Eu quero pegar ela mesmo e colocar dentro dela. Ou seja, eu vou pegar agora esse x mais 1 aqui e vou colocar aqui dentro. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Bom, f de x é igual. Bom, a função é x mais 1. Então, este x mais 1 é a função que eu coloquei aqui dentro. Mais 1. Logo, f de x é igual a x mais 2. Então, esta é a função composta f de x. Então, função composta é quando você coloca uma função dentro da outra. E não existe limites para a quantidade de vezes que você possa botar uma função dentro da outra. Poderíamos tentar calcular até f de x. Né? Não vamos fazer isso, mas seria absolutamente possível fazer isso.